esse é o Livros e Café e como de costume no comecinho do mês eu venho contar pra vocês o que eu li no mês passado. Então hoje eu vou contar pra vocês o que eu li em abril. Confesso que eu pensei que eu não fosse ler tanto assim, porque eu tava me sentindo um pouco empacada. Uma leve ressaca literária que eu tive, mas consegui ler 4 livros. O primeiro livro que eu li foi, na verdade, pelo Kindle, que foi uma parceria com a editora Serpentine, e foi Vamos Brincar, que é um autor nacional, é um suspense. É uma coisa que eu não estava esperando muito, porque foi meu primeiro contato assim com o suspense nacional de que eu não conhecia o autor. E foi super legal, na verdade, foi bem interessante. E Vamos Brincar conta a história de um pai, o Frank, que perdeu seu filho ali por conta de um assassinato muito pesado, envolvendo ali uma rede social onde uma pessoa, um homem, se passava por um tal de amigo imaginário, ia fazendo ali amizade com crianças, marcava um ponto de encontro e ali cometia atos horríveis. O Frank, então, estava determinado a se vingar e ele vai seguindo os passos desse assassino, vai encontrando ali diversas outras vítimas, vai conhecendo pessoas ao longo do caminho, seguindo várias pistas e passando por diversas cidades do Brasil inteiro, enquanto ele tá ali descobrindo sobre o passado, quem é esse assassino, até, enfim, chegar ali no momento de clímax, onde ele quase pega o assassino. E a resenha já tá no Instagram também, quem quiser mais detalhes, e também tá disponível no Kindle e no site da editora Serpentine, caso vocês queiram ler. E a próxima leitura também foi um suspense, que foi Um de Nós Está Mentindo, que foi pro clube de leitura que eu tenho com alguns amigos, e a gente decidiu ler Um de Nós Está Mentindo. Eu era muito curiosa para ler essa história, e eu me surpreendi, porque como eu li ele numa versão e-book, eu fui anotando em cima das páginas, assim, minhas teorias, e fui fazendo como se eu estivesse realmente investigando todo o caso, e foi super legal, e no final eu tava entre duas opções, o que realmente aconteceu e uma outra, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler. E Um de Nós Está Mentindo, então, é a história de 4 alunos que estavam ali no ensino médio, e de repente o Simon, que é um garoto que tinha ali um site, um blog, onde ele postava os segredos da maioria dos alunos daquela escola, ele estava na detenção junto com esses outros 4 e ele simplesmente foi de arrasta pra cima ali na frente de todo mundo, como se alguém tivesse colocado amendoim na bebida dele, e ele é alérgico a amendoim, e as canetas de adrenalina simplesmente sumiram. Então os 4 alunos que estavam na detenção se tornaram os principais suspeitos. E a gente vai descobrindo ali junto com eles se algum deles poderia ter de fato feito isso. E fica aquele clima ali de que nem eles mesmos confiam uns nos outros, porque eles não os conhecem muito bem. E é uma leitura muito rápida, porque eu fiquei muito curiosa, então eu só queria ir lendo, lendo, e no final eu fiquei levemente chocada, só que como eu disse, eu já suspeitava. Mas é uma leitura muito boa. E depois veio o primeiro livro que eu abandonei esse ano, que é Qual é o Seu Número, que eu falei aqui no vlog até no dia que eu comecei a ler. E meu Deus, gente, simplesmente não consegui ler, não fui pra frente e decidi não forçar a leitura. No TikTok eu postei os motivos que me fizeram desistir dessa leitura e, sinceramente, não me arrependo, não tô sentindo falta. Então eu fui ler Vida e Morte de Charlie St. Cloud, que eu tinha lido mais ou menos ali no meio do mês, e eu não achei que eu fosse ler rápido, porque eu tava com medo de ler essa história e chorar, e eu chorei, então assim... Mas é uma história muito boa, eu gostei bastante. Aqui a gente conhece o Charlie, que é o Zac Efron do filme. Ele, quando ele era menor, ele é adolescente, ele sofreu um acidente junto com o irmão mais novo dele, o Sam. E o Sam acabou morrendo. E o Charlie tinha feito uma promessa pra ele ali no que seria um limbo, de que ele não deixaria o irmão dele sozinho. Então, depois desse acidente, o Charlie ficou com um dom de que ele conseguia ver os mortos dentro ali do cemitério onde ele mora e trabalha, que é onde o Sam está enterrado. E o Charlie conhece ali os segredos desse lugar e ele acaba criando uma rotina com o Sam, o espírito do Sam, onde eles conversam, eles jogam beisebol juntos, tudo ali, e ninguém sabe disso. Aí tem um dia que aparece a Tess, uma garota que mora ali na cidade já há uns anos, e o Charlie começa a conversar com ela, e de repente ele percebe que ela pode ou não estar morta, porque ela está desaparecida, mas ele vê ela no cemitério. Então, assim, é meio que um romance essa parte, e tem ali, depois no final, o Charlie precisa decidir se ele vai até a Tess, se ele vai tentar salvar a Tess,
e, consequentemente, abrir mão do Sam, ou se ele continua ali com o Sam e acaba desistindo de salvar a vida da Tess. E eu chorei horrores. É muito bom. Também tem a resenha no Instagram. O último livro eu li ali nos 45 do segundo tempo. Eu não pensei que eu fosse terminar agora em abril, mas deu tempo, que foi O Desejo, do Nicholas Sparks. Aqui é uma história bem diferente do que eu estava acostumada a ler antes, mas como um bom livro dele, eu chorei. Então abril foi um mês que eu chorei bastante com as minhas leituras. O Desejo conta a história ali da Maggie, que ela é uma fotógrafa famosa, que mora em Nova York, e ela tem uma galeria. E nessa galeria começou a trabalhar um cara chamado Mark, que conhece ela por conta dos vídeos que ela faz pela internet, e ela acabou falando ali pra internet toda que ela tava com câncer terminal, e ele foi lá sabendo disso, e ela não queria lidar com as pessoas achando que ela era uma amiga muito próxima por conta dos vídeos, ela ficava ali com um certo bloqueio, então ela falou pro Mark não fazer perguntas pra ela, e ele respeitou. Só que chegou um determinado momento que ela tava se sentindo meio solitária, que ela queria conversar com alguém, ela chamou o Mark, que era um amor de pessoa, e ela começou a contar sobre a vida dela. Ela foi mãe adolescente, ela tinha 16 anos, então a família dela decidiu mandar ela para uma ilha remotíssima. Morava uma tia dela lá, para que ninguém soubesse do que tinha acontecido com ela. Então ela vai, primeiro ela fica extremamente depressiva, extremamente mal, e aos pouquinhos ela vai conhecendo ali a vida local, ela conhece um cara chamado Bryce, ela se apaixona por ele, e é um amor lindo. Então a gente vai descobrindo o que aconteceu com a Maggie a partir desse momento da adolescência dela, enquanto ela tá ali em Nova York passando seu último Natal junto com o Mark. Tem um plot twist muito bom nessa história, chorei. Ele não foi um livro assim repleto de frases marcantes, mas é um livro muito bom. Eu recomendo se você gosta desse clima mais de cidade pequena, Natal, final de ano, praia, recomeços. Mas é o que eu disse, você provavelmente vai chorar. E essas foram as minhas leituras de abril. Não foram muitas leituras, mas também eu achei que foi um tempo razoável, foi uma leitura razoável. E embora eu tenha abandonado um livro, eu já comecei outro, que é o Código da Vinci, e tá me surpreendendo de um jeito muito bom, porque eu vi muita gente reclamando ali um pouco, que parecia que era um pouco enrolado, mas eu não achei, na verdade ele traz ali muitas informações interessantes do mundo da arte, no mundo histórico, ao mesmo tempo em que tem um suspense acontecendo ali em Roma, em Paris. É muito bom, tô gostando bastante. E continuo na saga também de ler A Little Life, mas eu estou lendo muito devagar porque eu quero absorver bem a história, então tem dias que eu nem pego pra ler, porque eu sinto que eu não tô no clima. Mas é isso. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu quero saber as suas leituras também do mês de abril e se você já começou a ler algum livro novo. E seja muito bem-vindo se você é novo aqui ao canal. Eu te convido a conhecer o TikTok e o Instagram, que a gente está sempre interagindo. E muito obrigada, até o próximo vídeo.